Quando ele tirou todos os medicamentos, os órgãos voltaram a funcionar espontaneamente. Talvez você não entenda de medicina para saber que isso é impossível. Isso é impossível. Esse é o único caso no mundo registrado na literatura médica e sem explicação. Deus existe. Ele surpreende a ciência. Ele envergonha a incredulidade. E eu sou a prova viva do poder de Deus. Você também pode ser a prova viva do poder de Deus. Dia 18 de fevereiro, eu saí do hospital no ano de 2010 com todos os órgãos funcionando sem sequelas. Sem nenhuma sequela. Nenhuma sequela. Eu voltei para casa completamente irrelevante, reduzida a nada. E nesse momento, Deus começou a fazer algo extraordinário. Porque quando me colocaram na porta do apartamento, a única coisa que eu consegui ouvir foi o choro de um bebê. E eu não tinha a menor ideia do que eu ia sentir quando eu olhasse para aquele bebê. E eu fui me arrastando até o meio da sala. E quando eu vi, tinha um bebê grandão no carrinho. E eu não podia encostar nele e eu não falava. A minha voz era muito baixinha. Chamada voz de monstro. Sequelas permanentes. A minha voz, antes de tudo isso, era uma sopraníssima. Agora eu fico com essa voz de Lázaro, né? Glória a Deus. E eu fiquei olhando para ele, eu não sabia... Eu não tinha força nem para chorar. A minha capacidade respiratória era muito reduzida e eu sentia dor para respirar. Eu tinha medo de engolir e engasgar. Eu não sabia mais comer. Todo mundo começou a chorar muito e de repente ele olhou para mim e sorriu. E o Espírito Santo disse: viu? Muito mais do que você perdeu é o que eu tenho preparado para você. Ele disse: você perdeu o chão? Abra suas asas. Existe um vento que vai soprar e vai te levar às alturas, porque a minha graça te basta. E agora sim, o meu poder vai se aperfeiçoar nas suas fraquezas. Você usa fralda? A minha graça te basta. Você tá careca? Minha graça te basta. Sua voz é de monstro? Minha graça te basta. Tem um buraco na barriga? Minha graça te basta. Você não conhece esse bebê? A minha graça te basta. Ele também não conhece você? A minha graça te basta. Você não é mais cantora? Minha graça te basta. Você não escreve mais, sua mão tá torta. Minha graça te basta. Eu te restaurarei por completo e te levarei em toda a terra para que você diga quem eu sou e o que eu fiz em você. Aleluia! 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 Você sabe o que é para uma pessoa autossuficiente, independente e arrogante ficar de fralda? Eu acho que não. Você sabe o que é para uma pessoa que canta em qualquer tom? Faz o que quer com a voz. Ficar com voz de monstro? Você sabe o que é ficar completamente desfigurada, com a barriga aberta e o estômago para fora? Com a mão em garra, o braço encurtado, o tórax fechado, as pernas tortas. E os médicos dizerem:
Você está viva, já está bom. 40 dias que eu estava em casa, eu descobri que o pai do bebê ia sair de casa. 4 meses depois, ele saiu de casa. Realmente, o Senhor estava me conduzindo a um deserto. E hoje eu posso dizer, sabe o quê? Bem-aventurado aquele que passa pelo vale de mãos dadas com o Senhor. Bem-aventurado não pelo vale, pelas mãos, porque elas não se soltam nunca mais. Eu nunca fui tão irrelevante em toda a minha vida. Eu precisava de ajuda para tudo, até para pôr comida na minha boca, para limparem as minhas fraldas. Mas o Senhor me mostrou que eu era tão amada que nada conseguia me deixar triste. Sabe por quê? Eu sei o que é ter um tubo no pescoço, que quando tiram, você faz assim. Eu sei o valor do ar que eu respiro. Enquanto muitas pessoas querem ter olhos azuis, outras só querem enxergar. Você sabia que você tem mais do que você imagina? O poder da gratidão mudou a minha vida. Eu fiquei doce. O quebrantamento transformou minha personalidade, meu temperamento. Eu descobri que milhares de desconhecidos tinham clamado por mim. E eu nunca mereci isso. Eu descobri que o corpo mais belo é aquele que abriga o Pai da eternidade. O bronzeado mais bonito é o da alma iluminada pelo sol da justiça. Eu descobri que eu não alcançava mais os meus agudos, mas simplesmente porque o meu coração finalmente se quebrantou, a minha voz alcançava o céu. Isso me era bastante. Eu descobri um evangelho que eu não conhecia. Não é o evangelho humanista que diz o que não te mata te fortalece. É o evangelho que diz: quando eu sou fraco, eu descubro que eu sou forte. Eu não posso nada sem Ele. Eu não posso dizer que eu fui curada porque eu tive fé. Eu estava em coma. Eu fui curada porque Deus é amor e as suas misericórdias duram para sempre. E eu tomei 3 decisões que me transformaram em uma avivalista. E essa história eu conto nesse livro. Eu não vou ter tempo de compartilhar hoje. Milagres invisíveis. São as coisas que Deus fez aqui dentro e que só eu e Ele sabemos. Você tem algumas coisas aí dentro que você quer que Ele faça, não tem? Ele vai fazer. Eu tive um encontro com a solidão, com a frustração, com o medo. Mas o Espírito Santo se tornou o meu melhor amigo. E sabe o Senhor, o Criador dos céus e da terra? Ele se tornou meu marido. E Ele me mostrou como eu mereço ser tratada. Eu nunca fui tão irrelevante, mas também nunca fui tão feliz. Você vai ser feliz na medida em que você for grato.
8 meses de alta, eu fui enviada pela minha igreja como missionária e comecei a pregar o evangelho. Com um buraco na barriga. Durante 2 anos e meio, eu preguei de noite. Porque eu dizia, eu só estou viva por causa disso. E o Senhor me disse, você não foi curada só para dizer que Cristo é o Messias. Veio ao mundo para tirar o pecado do mundo e ressuscitou ao 3º dia. Isso não é o suficiente. O que eu fiz em você é para reunir multidões, para que você diga que eu estou voltando. Eu não estava pronta para a volta de Jesus porque eu estava cheia de mim mesma. Mas eu decidi me consagrar. A dor me purificou e eu decidi permanecer pura. Eu consagrei os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca. Eu evangelizei o meu armário. Um milagre não podia se vestir daquela forma. Eu sou incapaz de boicotar os planos de Deus para a minha vida depois do que Ele fez por mim. Mas você não precisa passar o que eu passei para entender isso. Amém? As 3 atitudes que precedem o avivamento são a consagração, a submissão e a dedicação. Deuteronômio 6, capítulo 5. Ama ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. Que todos os teus sentimentos e vontades sejam completamente dominados pelo Espírito Santo. Ama ao Senhor com toda a tua inteligência, com todo o teu pensamento. Submete todo o teu raciocínio ao raciocínio de Deus. E ama ao Senhor com todas as tuas forças. Dedica a Ele todas as tuas capacidades. E ensina isso aos teus filhos. Ainda que a sua recompensa seja o próprio Deus, eu tenho certeza que Ele vai realizar os teus sonhos. Porque eu estava muito feliz somente pelo fato de ver milhares de vidas aceitando Jesus. E me consolava saber que eu sofri tudo isso e eu estava com o corpo todo deformado, mas tinham milhares de pessoas sendo salvas. Esse é o meu consolo. Eu não amamentei, eu não conheci meu filho. Eu peguei ele no colo a primeira vez com 2 anos e meio. Ele foi me chamar de mãe com mais de 2 anos. Tudo bem? E as milhares e milhares e milhares de pessoas que estão conhecendo a Deus através dessa história. Algumas perdas são irreparáveis, mas elas me mantêm dependente. Porque todo dia eu tenho que dizer, Espírito Santo, fica comigo. Assim como eu clamava no CTI, muda na minha mente, Espírito Santo, fica comigo. Eu clamo até hoje, Espírito Santo, fica comigo. Demorou 2 anos para aquele buraco no abdômen fechar. E não foi por acaso, ele fecharia da noite para o dia. Mas ele estava transformando a minha vida. E quando as pessoas diziam assim, você vai cantar melhor que antes, eu dizia assim, eu prefiro não, se for para voltar a ser como eu era. Deixa assim. Quando eu comecei a ministrar, eu subia com a ajuda de pessoas as escadas das igrejas. Carequinha, chegava, pegava o microfone e antes mesmo de abrir a boca, os enfermos eram curados dentro da igreja. E o Senhor dizia, agora você entendeu? Sou eu que faço. Sou eu que faço. Senhor, qual a mensagem? Você é a mensagem.
Deus me surpreendeu com surpresas generosas. Ele escreveu esses livros através de mim. Sozinha. Eu não tinha nada. Minha mãe me ajudou a abrir uma lojinha virtual. Um amigo meu, dono de uma editora, fez a edição do livro. Em um ano ele já era best-seller e já tem mais de 50 mil cópias vendidas. O Senhor é o meu marido e Ele não me deixa faltar nada. E nada disso importa para mim. O que importa para mim é fazer a vontade daquele que me curou e que me deu a chance de olhar para o céu de novo, de ver o meu filho crescer. Ele é tão generoso que depois de 2 anos e meio de ministério, eu recebi uma carta com um poema escrito com o meu nome. E eu tinha decidido que eu estava casada com o meu ministério. Mas naquele poema tinha um pastor dizendo que eu era a mulher da vida dele. E eu falei, Senhor, Tu sabes. Agora que está tudo bem. E o Senhor me disse, o seu filho precisa de um ambiente familiar para proteger o caráter dele, porque eu tenho um ministério para ele. E eu falei, se é a tua vontade, o Senhor vai me preparar. Porque eu não quero errar mais. Eu não posso errar mais. Para minha surpresa, esse pastor tinha um ministério chamado Pureza é Coisa de Homem. Solteiro, da minha idade. E ele tinha um bilhetinho na carteira escrito A Mulher Ideal, desde os 17 anos. Se você olhar o bilhete, sou eu. A minha vida inteira eu me relacionei com pessoas inconscientemente que iriam me desprezar. E de repente um homem com o caráter mais incrível que eu já conheci na vida, completamente apaixonado pela palavra de Deus, igual a mim. A gente só fala de Bíblia o dia inteiro. Me diz que eu sou a mulher dos sonhos dele. E eu falei, ok, vou te apresentar para minha terapeuta, para os meus pastores, para minha família, para meu... Tadinho. Nós namoramos por 1 ano, praticamente de mão dadas. E há 6 meses eu sou casada com o pastor Felipe Heiderich. O meu coração não estava procurando isso. Você está solteira? O que foi? O seu tá? Ah, é desse jeito. Se você está solteira, descubra uma maneira de se tornar útil para o reino de Deus. Ama a Deus com todo o teu coração, toda a tua inteligência, com todas as tuas forças. Existe um homem sonhando com você. E ele vai te encontrar. Por que eu estou dizendo isso? Porque Deus não quer só te salvar, Ele quer te fazer feliz. Eu vou mostrar as fotos pra gente finalizar, porque eu sei que eu já passei do horário. E eu quero que vocês me perdoem. Passou tão rápido, não é? Mas eu vou mostrar umas imagens que comprovam essa história. E se a Ana Paula permitir, outras vezes eu vou estar aqui. Peraí que tem uma música de fundo desse vídeo.
A cor da minha pele, o tamanho do abdômen. Fiquei completamente preta. A cânula. Paralisia total. Eu me lembro de cada mínimo detalhe. Essa foto tem 3 anos. Essa fístula abdominal, eu cuidei por 2 anos em casa. E preguei no Brasil inteiro com ela. Mas aquele que começou a boa obra é fiel. E ele completa. Yeah! A fístula fechou. No ano passado. Aleluia. Olha a surpresa de Deus. Glória a Deus! Aleluia! Você pode ficar de pé! Aleluia! Exaltado seja o nome de Jesus. Ele é o maior interessado em te fazer feliz. Se você crer, você vai ser a prova viva da manifestação da glória de Deus. Não somente no teu corpo, mas principalmente em todo o teu interior. Seja cheia do Espírito Santo. 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 Ele vai renovar o teu amor pelo teu marido. Ele vai te dar a condição de perdoar os teus filhos. Eles não sabem o que eles estão fazendo. A Bíblia diz que a boca do justo é como a medicina, e o Senhor toca os teus lábios agora. Você não vai mais se depreciar. A tua boca será o teu remédio. Porque Ele enche a tua boca de bens e te renova como uma águia. Restaura os teus sonhos e purifica cada um dos teus pedidos. Agora se esvazia diante dele e diz: Espírito Santo, enche o meu interior. Hey!
O maior sinal de avivamento é a confissão dos teus pecados. O arrependimento e a purificação da tua alma. A redenção. O desprezo de todo egoísmo. Seja cheia do Espírito Santo. Seja liberta de toda futilidade, de toda ilusão, de toda mentira. Você não nasceu para ter uma vida mais ou menos. Receba a plenitude de Deus. A plenitude de Deus.